Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a vocês, toda a igreja, pela forma gentil, forma tão carinhosa com que nos acolheram aqui e nos tem tratado nesses 4 dias que eu e Soraya estamos com vocês. Tem sido um prazer muito grande estar aqui, uma alegria muito grande conhecer tantos irmãos e irmãs. A gente não vai lembrar o nome de todos, batemos algumas fotos aqui, conversamos mais demoradamente com alguns, mas tenho certeza que levaremos no nosso coração a lembrança desses dias que temos passado aqui com vocês. Hoje à noite eu não quero falar diretamente sobre família, falamos bastante nesses outros encontros. Eu quero falar com você, especificamente com você. Com você que veio aqui hoje, quem sabe não é a primeira vez, já veio tantas vezes. Com você que cultua ao Senhor, eu tenho uma pergunta: no que ou em quem reside a sua segurança? Aonde ou em quem você se segura? O que traz segurança para você? Ano passado, há um tempo atrás, quando os norte-americanos tiraram as suas tropas do Afeganistão, criou-se uma crise muito rápida, e num domingo, o grupo Talibã invadiu a capital, Cabul, e foi uma invasão muito rápida e muito ameaçadora. Naquele dia nós estávamos acompanhando, porque recebíamos algumas informações de pessoas que estavam lá, e havia uma família de missionários, não só uma, mas nós recebemos notícias de uma família de missionários. Eles trabalham com aviação, tipo uma missão semelhante a Asas de Socorro, que presta assistência a missionários que estão em frentes que não dá para chegar de outra maneira, e esse pessoal estava na sua casa em Cabul, lá no bairro qualquer da cidade, quando o Talibã invadiu, e eles começaram agora, dentro daquele caos em que se transformou o tráfego, o trânsito, tudo mais, eles tentaram chegar até o aeroporto, porque eles precisavam sair de lá, por serem americanos. E eles mandaram mensagens por WhatsApp dizendo: por favor, orem por nós, porque a cidade está um caos, e as pessoas armadas estão por todo lado. E eles começaram o trajeto com seu carro na direção. De repente veio uma outra mensagem dizendo: o aeroporto a situação está caótica, está cheio de gente, nenhum voo está saindo, nenhum voo está chegando, ninguém sabe o que vai acontecer. E nós continuamos orando por eles como igreja. Finalmente eles disseram: olha, nós conseguimos nos aproximar do aeroporto, e do outro lado da pista do aeroporto fica a base militar dos norte-americanos, e nós tentaremos chegar até lá. E quando eles finalmente conseguiram chegar na base norte-americana, do exército norte-americano, que ainda estava lá, eles disseram: bom, nós estamos agora seguros. Depois eles conseguiram, com seus pequenos aviões, eles conseguiram decolar e saíram do país. Mas a segurança deles não estava em continuar na sua casa, a segurança deles estava em estar num lugar protegido militarmente. Isso me fez lembrar de uma situação que várias vezes a gente tem passado, mas que um dia me chamou muito a atenção. Estava voando de volta para casa, e o avião se aproximava de São Paulo para pousar. E São Paulo é muito comum que esteja encoberto, e naquele dia realmente a capital de São Paulo estava debaixo de muitas nuvens, e o avião ele estava se aproximando, e aquela camada de nuvens, a gente não enxergava nada para baixo. E eu estava sentado na janela, e eu olhava e eu só via as nuvens por cima. De repente o avião começou a baixar, e ele se aproximou das nuvens, e eu pensava comigo: mas não dá para enxergar a pista, como é que eles sabem onde está o aeroporto, aonde tem que aterrissar? E naquele momento eu me lembrei o seguinte: bom, eu tenho que confiar no piloto, tem um pessoal que é treinado aí na cabine de comando, eles sabem o que fazer, eles sabem como operar uma aeronave dessas. Mas eles não estão enxergando nada. E aí eu pensei: mas o piloto, ele precisa confiar nos tantos instrumentos que ele tem ali no seu painel.
E o avião baixou ainda mais e entrou naquela camada de nuvens e trepidava e tremia tudo, e eu pensei, bom, eu confio no piloto e o piloto confia nos instrumentos que ele tem, e realmente, como eu estou aqui, vocês sabem que o avião pousou em segurança. Mas a questão é, de onde provém a nossa segurança? Com quem está, ou onde se encontra? Onde se encontra a nossa segurança? Em que ou em quem você confia a ponto de se sentir seguro? Quando nós nos sentimos seguros, nós somos mais destemidos, nós somos mais ousados, inclusive na nossa fé. Por quê? Porque nós controlamos os nossos medos, nós seguramos os nossos receios, porque nós temos confiança. De formas que a pergunta, eu reitero, é: quem protege você? Quem sustenta você? Quem cuida? Quem guia você? Nós estamos vivendo tempos extremamente ameaçadores, em todos os sentidos. Nós temos dificuldade de discernir o que será no dia seguinte, a semana seguinte, no ano seguinte, não sabemos o que vem pela frente. Mas nós temos que nos sentir seguros para enfrentarmos aquilo que vier, sejam bênçãos, sejam provações, seguros, para podermos lidar corretamente com os nossos medos, os nossos receios, e eu diria até mesmo as nossas inseguranças. É interessante que na Bíblia existe uma expressão que aparece 366 vezes na Bíblia, e a expressão é: não temas. Não temas. Foi assim que Deus falou com Abraão, foi assim que Deus falou com Moisés, foi assim que Deus falou com José, foi assim que Deus falou com Josué. Não temas, não temas. 366 vezes, uma para cada dia do ano, inclusive no ano bissexto. Jesus, ele nos oferece o seu próprio exemplo, e ele se apresenta como a grande fonte de segurança que nós podemos ter. O capítulo 10 do Evangelho de João, e eu peço que você já abra esse capítulo na sua Bíblia. O capítulo 10 do Evangelho de João é um desses momentos em que o Senhor Jesus, ele abre o seu coração. Ele teve muitos discursos, muita doutrina, mas nesse momento ele fala de si, ele abre o seu coração, e quando ele abre o seu coração para nós vamos descobrir que é nele e com ele que nós temos a maior fonte de segurança que podemos ter. Leia comigo os versículos 14 até 16 de João capítulo 10, ali nós lemos assim, Jesus falando para os seus discípulos, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Numa declaração de amor, um amor incondicional, o Senhor Jesus, ele diz, sendo o bom pastor, que como o bom pastor, ele conhece, ele cuida e ele conduz as suas ovelhas. Agora veja, Jesus foi alguém que viveu perigosamente, sem nunca ter sido tomado por medo, por ansiedade. A sua vida correu riscos em inúmeros momentos. Numa dessas ocasiões é o capítulo 9, o capítulo anterior aqui de João. E nesse capítulo 9, o Senhor Jesus, ele procede um ato de poder, um ato de compaixão, ele cura um cego de nascença. E ao curar um cego de nascença, aquilo que poderia ser simplesmente algo para ser aplaudido, ele causou uma confusão com a religião instituída lá em Israel, porque ele curou num sábado, e isso era contrário à lei, de formas que as pessoas, os homens, os líderes religiosos chegaram à conclusão: isso aqui não é de Deus, isso não pode vir de Deus, curar no sábado, onde se viu?
Mas então Jesus, no capítulo 10, depois desse conflito do capítulo 9, ele vai explicar o seu caráter, ele vai explicar a sua missão. E aí, em linguagem metafórica, Jesus está ensinando sobre a genuína, verdadeira fonte de segurança do cristão, do discípulo. E quando eu medito nessa passagem, eu percebo que ele está oferecendo algo que nenhuma religião pode oferecer. Ele está prometendo algo que ninguém mais poderia e pode prometer. Uma segurança. E esta segurança está baseada em 3 verdades, que são verdades encorajadoras. E eu quero discutir, eu quero refletir com vocês a respeito dessas 3 verdades. E a primeira verdade que deve nos encorajar a nos assegurarmos em Jesus é que o bom pastor conhece as suas ovelhas. Ele diz isso no versículo 14: conheço as minhas ovelhas. Tem diversas formas de nós conhecermos alguém. Eu estou conhecendo vocês nesses 4 dias que estamos aqui, pelo menos alguns de vocês. Tenho conversado mais com um, com outro, menos com outros. Eu vou sair daqui amanhã e eu e Soraya podemos dizer, nós conhecemos muitos irmãos lá de Presidente Dutra. Mas esse conhecimento é um conhecimento muito superficial. Vocês não podem dizer que me conhecem ou nos conhecem. Vocês me ouviram falando, sabem de algumas ideias, quem sabe apreciaram alguma coisa, não gostaram de outra. Vocês podem dizer, não, a gente conhece Vitor e Soraya, mas é um conhecimento muito superficial. Já com alguns amigos que eu tenho, o conhecimento já é muito mais profundo. Eu conheço os seus gostos, eu sei a data de aniversário, eu sei onde moram, eu conheço detalhes da sua vida, eu sei do seu trabalho, do seu progresso profissional, sei alguma coisa dos seus fracassos, das suas lutas. São amigos íntimos. Agora, conhecer mesmo, eu conheço a minha esposa, porque juntos e intimamente há tanto tempo, eu conheço, e ela me conhece, e basta um olhar, não precisa nem palavras para a gente perceber que alguma coisa está sendo solicitada. Jesus está usando aqui um verbo conhecer, que é um verbo que indica profundidade de relacionamento. É o mesmo verbo que é empregado por vezes para falar a respeito de relacionamento sexual. Isaac conheceu Rebeca. Conhecer significa teve intimidade com ela. Ele se uniu com ela, eles tiveram relações sexuais. Esta é a ideia. Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço profundamente as minhas ovelhas. Esse verbo de intimidade significa que Jesus conhece tudo a nosso respeito. E essa é uma das verdades mais preciosas do Evangelho. Jesus nos conhece plenamente. Não há nada que esteja escondido do Senhor. Nada. E mesmo assim, Ele é o nosso bom pastor. Nos nossos relacionamentos, quando nós não gostamos de alguma coisa em alguém, nós evitamos essa pessoa. Quando alguém tem um estilo de vida, ou tem um gênio, uma personalidade que não bate com aquilo que eu gosto, eu tento manter distância, eu não quero intimidade, eu não quero proximidade com aquela pessoa. Jesus diz, as minhas ovelhas eu conheço, eu sei quem é minha ovelha, e não importa o que essa ovelha tenha feito, não importa a sua ficha, não importa o seu passado, porque todas estas coisas, Ele, como bom pastor, Ele resolve, e Ele iria resolver isso na cruz. Eu conheço as minhas ovelhas. E o impressionante é que esse conhecimento divino, esse conhecimento perfeito que Ele tem, implica inclusive em que o bom pastor, Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Olha o versículo 3 de João 10.
diz que Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Percebe? Você não é alguém desconhecido para o Senhor. Você não é alguém que o Senhor evita por causa do seu passado, por causa dos seus erros, dos seus fracassos. Jesus conhece, e quando é ovelha, Ele a acolhe. Esta bendita verdade de que o Senhor conhece quem é dele, de que o Senhor conhece cada um de nós, Ele conhece todos que estão aqui nessa noite, Ele conhece perfeitamente. Isso não é nenhum milagre, não é nenhuma coisa impressionante, porque a Bíblia diz que Deus chama as estrelas todas pelo seu nome. Agora, você sabe quantas estrelas tem no nosso universo? Alguém aqui estuda astronomia? Nós vivemos, né, na Via Láctea. Essa é uma constelação, esse é um agrupamento ao redor do Sol, e tem outras estrelas. O universo tem bilhões, com B, bilhões de galáxias, e cada galáxia tem bilhões de estrelas. Agora faz a conta. E a Bíblia diz, Isaías 43 diz que Deus chama as estrelas todas pelo seu nome, e elas atendem, elas obedecem, elas vêm quando Ele chama. Jesus está dizendo: eu conheço as minhas ovelhas. E mesmo conhecendo quem é o Vitor, Ele não mandou embora. Ele não mandou embora. Ele acolheu, Ele aceitou, Ele abraçou. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19, Ele sabe quem é seu. Querido, quando eu penso nesta verdade bendita das Escrituras, eu reconheço que se eu fico apenas buscando as bênçãos de Deus e não busco a sua pessoa, eu estou sendo medíocre na minha fé. A minha carreira cristã, ela fica contaminada. Se eu penso que eu quero apenas receber de Deus, e eu não tenho nada para dar para o Senhor, isso é medíocre. Quando eu nego a minha adoração, quando eu nego para o Senhor o meu coração, eu estou sendo medíocre. Por outro lado, quando eu me recordo, quando eu reconheço que Ele sabe tudo a meu respeito e não me rejeita, que Ele sabe tudo a meu respeito desde a eternidade passada, e Ele ficará comigo até o fim, isso me consola, isso me dá segurança. Esta é a primeira verdade bendita. Quando Jesus estava entrando em Jericó, e aquele baixinho chamado Zaqueu estava trepado numa árvore para poder vê-lo, Jesus disse: Zaqueu, chamou pelo nome, desce daí, eu quero ir na tua casa. Jesus sabe quem são as suas ovelhas, e Ele sabe quem vai responder positivamente a esse chamado que Ele faz. Quando nós nos achegamos a Cristo, Ele já nos conhece. Ele não vai passar a nos conhecer a partir daquele momento, Ele já nos conhece, e Ele nos aceita, e Ele nos acolhe. Sabe, nenhuma religião pode oferecer isso, apenas o Senhor Jesus garante isso para nós. A segunda verdade que nos encoraja a ficarmos firmes na nossa fé, está aí no versículo 15, quando Jesus diz assim: eu conheço, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele está dizendo que Ele cuida daqueles que são dele. É claro que quando nós pensamos em dar a vida pelas ovelhas, nós logo lembramos do episódio da cruz. Sim, é isso mesmo. Mas ao mesmo tempo, se Ele foi capaz de dar a sua vida em favor de nós, o que mais Ele não poderá fazer para cuidar de nós? Para cuidar de nós, para nos sustentar, para nos proteger. Eu fico impressionado quando eu me dou conta do tanto de textos bíblicos que nós temos, que garantem para nós que Deus, que o Senhor está cuidando de nós. Eu falei 366 vezes essa expressão, não temas, mas ao mesmo tempo, aquelas outras promessas do Senhor: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quem é o anjo do Senhor no Antigo Testamento? É o bom pastor,
É o próprio Senhor. O anjo do Senhor se acampa, se coloca ao lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque eu sou forte? Não, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Alguns anos atrás, nós enfrentamos uma situação muito triste, uma provação muito severa. A minha filha mais velha, ela teve o seu 4º bebê, e essa criança, quando nasceu, ela foi imediatamente para a UTI, uma deficiência na formação do seu coração, exigiu várias cirurgias em poucos dias. Foi uma situação bastante delicada e bastante triste para todos nós. E naquele tempo, foram 44 dias de angústia, em que nós clamávamos pela vida da pequena Júlia, nós chorávamos por ela, mas naquele tempo Deus me deu um texto extremamente precioso, Salmo 68, versículo 19, que diz assim, que Deus é o nosso Salvador, e que a cada dia Ele carrega os nossos fardos. Mas a Nova Versão Transformadora, a NVT, traduz de uma forma muito mais completa, diz assim: dia a dia o Senhor nos carrega em seus braços. E aquilo foi consolador, porque eu sabia que nós não tínhamos nada para fazer, não havia o que fazer, e tínhamos que simplesmente nos jogar nos braços de Deus, para que Ele conduzisse toda a situação. São textos assim. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. É um termo militar que é usado para falar a respeito de uma escolta. Nós somos escoltados continuamente pelo Senhor, somos protegidos, guardados pelo poder de Deus. O profeta Naum, versículo conhecido, Naum 1:7, o Senhor é bom, Ele é um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. E assim nós temos textos e mais textos que apontam para esta certeza que nós podemos ter, de que o Senhor, o bom pastor, Ele não apenas nos conhece, mas Ele cuida de nós. Inclusive no capítulo 10, quando ele começa falando a respeito de ser o bom pastor, ele também aponta a possível presença de mercenários aí, daqueles que não se importam com as ovelhas, e que fogem quando as ovelhas são ameaçadas, que não pode proteger, mas o bom pastor diz: ovelhas, fiquem seguras, eu cuido de vocês. Na cruz, o Senhor rendeu a sua vida em benefício daqueles que são seus. Ele comprou para si as suas ovelhas, Ele as livrou da condenação eterna, Ele lhes garante uma vida abundante, e Ele protege permanentemente. Paulo, num arrobo de exultação, ele diz: quem pode nos separar do amor de Deus? Será a morte? Será a vida? Serão potestades, poderes? Será o que pode nos separar do amor de Deus? E conclui dizendo: nada pode nos separar do amor de Deus. Queridos irmãos e irmãs, quando nós duvidamos do cuidado do pastor, nós estamos sendo medíocres na nossa fé, nós estamos rebaixando o Senhor. O salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando nós barganhamos o cuidado do pastor, como se ele precisasse de negociações, nós estamos rebaixando. E quando nós trocamos o cuidado do bom pastor por outros cuidados quaisquer, nós estamos rebaixando a um nível de mediocridade a nossa jornada, a nossa caminhada de fé. Agora, pelo contrário, nós temos que sentir segurança no Senhor. Não existe cuidado mais seguro do que aquele cuidado que o Senhor Jesus oferece.
Você quer saber o tamanho desse cuidado? Leia comigo em João 10, o versículo 27 até o versículo 30, e repara o que nós lemos aí. O Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Agora repara, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um, nós estamos juntos nessa peleia. Sabe qual é o lugar mais seguro que existe em todo o universo para você estar? É onde você já está, nas mãos do Pai e do Filho. Esse é o lugar mais seguro do universo. Isso não significa que nós não tenhamos provações, dificuldades, lutas, não, sofrimentos, não, mas significa que o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando. E daquela bendita mão do Pai e da bendita mão do Filho, ninguém pode arrancar. Essa é a segunda verdade encorajadora que nos dá segurança. E em terceiro lugar, versículo 16, o Senhor diz que Ele conduz as suas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, não são de Israel, é este aprisco aqui. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Eu as conduza também. O bom pastor conduz as suas ovelhas. Mas como é que Ele conduz? Como é que Ele conduz? Aqui, queridos, nós adentramos um recinto sagrado, no qual eu preciso transitar com muita cautela. Quero que você observe quantas vezes nesse texto de João capítulo 10, nós lemos esta ligação entre a voz do pastor e as ovelhas seguindo o pastor. Olha lá, no versículo 3 do capítulo 10, nós lemos assim: o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois no versículo 4, ele diz assim, que as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. No versículo 16, quando ele diz que é necessário que ele as conduza também, ele diz assim: elas ouvirão a minha voz. E mais adiante no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Como é possível que alguém que está morto ouça a voz do bom pastor? Qual a dimensão desta expressão de Jesus, de que as ovelhas identificam a voz do Senhor e o seguem? Como é que pode? Porque Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo como todos os demais. Agora, morto não escolhe o tamanho do caixão, não escolhe a roupa que vai ser enterrada. Morto não faz escolhas, morto não reage. Como é possível que alguém que está distante de Deus, alienado do Senhor, espiritualmente morto, possa ouvir a voz do pastor? Bom, Paulo diz: estávamos mortos, mas Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos assentou nos lugares celestiais. Pelos métodos que só Deus conhece e que só Deus aplica, o Espírito Santo de Deus, Ele vivifica quem está morto, para que possa ouvir a voz do pastor. Ele capacita para que ouça a voz do pastor. Eu tenho escutado ao longo da minha vida testemunhos os mais diversos, das formas criativas que Deus usa para que pessoas que Ele escolheu como ovelhas, e Ele quer que sejam suas ovelhas, ouvem a sua voz e vão passar a segui-lo.
alguns com um folheto que acharam na rua, alguns com uma pregação que tocou seus corações, alguns mediante a dor e o sofrimento e acabam olhando para o alto e encontrando então Deus e a sua palavra. Eu não sei como foi a sua experiência, eu sei como foi a minha, mas o fato é que o Senhor Jesus, Ele se manifesta, Ele é entendido, as ovelhas o seguem, agora Ele vai conduzi-las para onde? Bom, para estarem com Ele. João 17:24, Jesus diz que as suas ovelhas estarão com Ele para verem a sua glória. Ele veio onde nós estamos, para nos levar onde Ele está. Esse é o caminho da vida eterna, este é o único caminho da vida eterna, ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz amorosa do Senhor, que não é uma voz de condenação, não é uma voz de dedo apontado, é uma voz que diz: me segue. As ovelhas, quando seguem o Senhor, elas se deparam com vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida, diz o versículo 10, e tenham vida em abundância. Ladrões vão enganar, ladrões vão falsear, ladrões vão mentir, mas Jesus Cristo dá a única vida que realmente vale a pena ser vivida. Se você se conforta, se você se contenta com uma vida menos que abundante, seguindo ao Mestre, seguindo ao bom pastor, isso é um sinal de que a sua fé ainda está baixa, está pequena. Quando eu estava sentado naquele avião, e olhando para as nuvens, e meditando, e onde estaria a minha segurança, e quando eu compreendi que, bom, tem pilotos, tem equipe, tem gente que sabe o que está fazendo, tem instrumentos que estão funcionando, eu descansei, eu pude confiar. Na verdade, eu pude seguir de olhos fechados. Seguir o bom pastor pode ser de olhos fechados. O bom pastor, ele conhece, cuida e conduz as suas ovelhas. E nestas verdades benditas está a nossa segurança, porque nenhuma outra religião, ninguém mais pode oferecer e prometer isto que o nosso Senhor está oferecendo e propondo. Mas eu quero voltar um pouquinho para esse recinto sagrado e misterioso do versículo 16, do versículo 17, elas ouvirão a minha voz. Quero dizer para vocês que esta é a afirmação central do capítulo 10. Esta é a afirmação central do capítulo 10. As promessas do Senhor, vida abundante, cuidado, proteção, tudo mais, só se aplicam àqueles que ouvem a sua voz. Nós estamos num mundo barulhento. Nós estamos num mundo tenebroso, um mundo perigoso, muitas vozes por aí, mas a única voz que realmente importa, que você escute, é a voz do bom pastor. E se você nunca escutou essa voz antes, quem sabe hoje, seja esse momento em que você se dê conta de que a sua segurança está colocada em lugar errado, e a sua segurança, ela precisa ser colocada nas mãos, a sua vida ser colocada nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Curve a sua cabeça e vamos orar. Amado Senhor, que precioso é conhecer esta intimidade do Senhor, conhecer esta expressão do teu próprio coração, o amor que o Senhor tem pelas ovelhas que o Senhor compra com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, com o seu próprio sacrifício, ovelhas que não dependem dos seus méritos,
não dependem dos seus pontos favoráveis e pontos positivos, não depende das suas obras para serem aceitas pelo Senhor. O Senhor ama com amor incondicional, e porque o Senhor ama assim, o Senhor conhece plenamente, o Senhor sabe tudo sobre a vida das tuas ovelhas, o Senhor cuida de cada uma de forma muito peculiar e muito particular, e o Senhor as conduz como um só rebanho, para estarem na eternidade contigo. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por quem tu és. Agora eu clamo que o Senhor nos ajude a compreender isso, e a vivermos com base nisso. Nenhuma outra coisa importa tanto, quanto estarmos seguros no Senhor, e eu peço que o Senhor esclareça a cada um de nós que está aqui nessa noite, para que tenhamos esta segurança colocada em Ti. É em Teu nome, é pela Tua imensa misericórdia e graça, é pelos Teus méritos que nós oramos, adorando ao Senhor, por quem Tu és e por aquilo que fazes em favor do Teu povo. Amém e amém.